Três investimentos de renda fixa bem diferentes. O que será que aconteceu após 10 meses? Qual que teve a maior rentabilidade e será que algum deles ganha da inflação? Vamos ver o resultado e também entender o porquê que isso aconteceu para que no futuro tu possa fazer melhores decisões com o teu dinheiro. Meu nome é Felipe Carvalho, sejam todos e todas muito bem-vindos a Investir Eu Preciso. Nessa série aqui eu analisei 3 investimentos de renda fixa e o comportamento deles mês a mês para tentar responder a pergunta. Na verdade, para te dar dados para que tu responda essa pergunta. Qual o melhor lugar para botar a sua reserva de oportunidade? E nessa série nós não entramos na polêmica se vale a pena ter reserva de oportunidade ou não. Isso fica para um próximo vídeo. Se tu tiver interesse, pode comentar abaixo. E nos vídeos passados, na verdade, nos primeiros vídeos da série, principalmente, eu expliquei com mais detalhes o que são esses 3 diferentes investimentos. Nós vamos aqui só resumir de ordem do mais seguro até o mais arriscado. Seria o CDB do Banco Inter, que paga 100% do CDI. Seria o ETF de renda fixa, o Fixa 11. E seria o ETF também de renda fixa, o IMAB 11. Só que esses dois últimos, eles sofrem marcação a mercado. Isso quer dizer que tu pode ter prejuízo, não é aquele investimento de renda fixa que ele só vai crescendo um pouquinho a cada mês. Então pode ser, em algum período, como a gente vai analisar aqui, se aconteceu ou não, eles estejam com prejuízo. Então, por favor, não sai colocando teu dinheiro se tu não entende o que é marcação a mercado. Eu vou deixar aqui o link acima onde eu expliquei um pouquinho com mais detalhes como é que ela funciona. E agora, antes da gente ver o resultado final da carteira, eu só vou explicar por que esse é o vídeo final da série. Por 2 motivos. Primeiro, eu precisei desse dinheiro para fazer uma subscrição de algumas cotas do QIS 11, que eu já era acionista, e aí ele fez uma emissão e eu quis comprar mais cotas, e aí eu não tive mais de onde tirar dinheiro, tive que tirar essas reservas de oportunidade. O segundo, que também é um motivo relativamente forte, é que eu acho que essa série, após 10 meses, ela já se propôs a responder o que ela queria responder. Pelo menos para mim isso ficou muito claro. Gostaria de saber se também ficou para vocês. Então vamos para os resultados. Eu vou mostrar direto esse gráfico aqui, vocês já sabem que eu adoro. Depois a gente passa nas outras telas e por fim a gente explica o porquê que esse resultado aconteceu e também eu mostro qual o resultado real descontando a inflação. Ou seja, será que algum desses investimentos ganhou da inflação? Então vamos lá. A gente dá a partida no gráfico, a gente pode ver que vão se alternando as posições. Ele sempre demora um pouquinho para começar, mas daqui começa. Então a gente pode ver que o CDB, na maior parte das vezes, ele ficou na primeira colocação. Mas em alguns momentos o IMAB 11 ele assumiu a segunda colocação e ali no final de 2020 ele até assumiu a primeira colocação, mas isso não durou muito mais do que 2 meses. O CDB do Banco Inter voltou para a primeira colocação e parece que é assim que vai terminar durante todo o período até agora maio. E vou passar rapidamente nesse gráfico, que eu acho que agora com mais períodos ele não ficou mais tão bom de ver. O saco aqui de dinheiro verde mais claro é o valor líquido de imposto de renda. E o saco de dinheiro verde mais escuro é o valor investido. Então a gente pode ver que apenas o CDB do Banco Inter e o IMAB 11 estão com valor de lucro, ou seja, estão com valor líquido de imposto de renda maior do que o valor investido. Já o Fixa 11 parece que teve um prejuízo bem grande. Vamos ver aqui no outro gráfico. Então vamos se despedindo dos nossos personagens que acompanharam a nossa série aqui, a Regina, o Marco e o Zacarias. Cada um deles, eu brinquei que eles tinham investido em um desses 3 investimentos. E a Regina, a gente pode ver que ela está bem feliz. O CDB do Banco Inter foi um reloginho, foi rendendo um pouquinho a cada mês e ela acabou, no final desses 10 meses, na primeira colocação. Já o Zacarias, ele teve um zigue-zague bem forte. Ele começou a série perdendo bastante, depois recuperou, até ficou em primeiro lugar. E agora ficou em segundo lugar com uma rentabilidade acumulada de apenas 0,73%. Enquanto que o Marco, ele até um momento pareceu que ia ficar na segunda colocação por muito tempo, mas agora a gente vê que ele terminou com uma rentabilidade acumulada de menos 5,11%, o que não é nada legal. Calma, calma, calma. Eu sei que tem uns apressadinhos aí que estão pensando, já vi o resultado, vou sair desse vídeo. Mas tu ainda tem que entender o porquê que esse resultado aconteceu. Senão isso não vai te dar conhecimento para tu tomar melhores decisões no futuro. E antes da gente ver o porquê que isso aconteceu, obviamente eu tenho que fazer aquele pedido. Se tu está curtindo do vídeo, se tu quer apoiar o canal, por favor, considera se inscrever aí no canal, não cai o dedo de ninguém, ainda mais se tu clicar também no sino para ativar as notificações. Eu soube que quem faz isso tem uma rentabilidade muito boa no longo prazo.
Lembra que eu falei de uma história chamada de marcação ao mercado? E eu não expliquei nesse vídeo, eu só disse que tu tem que saber que ela existe e tu tem que entender minimamente quais são as consequências dela. Eu vou deixar também, acho que no comentário, o vídeo onde eu explico um pouquinho mais, mas também não vou totalmente a fundo sobre ela, mas a gente tem que entender qual é a dinâmica dela. Quando a taxa sobe, o preço do investimento cai. A taxa sobe, o preço do investimento cai. Ah, Felipe, não entendi nada. Vai nesse vídeo que está explicado com mais detalhes, mas vamos ver os impactos disso. Olha aqui o gráfico do Fixa11. Fixa11 é um ETF de renda fixa que ele investe em vários ativos de renda fixa pré-fixados. Então, uma taxa já definida no momento da contratação. Uma das diferenças é que aqui tu está investindo numa cesta de vários títulos de renda fixa pré-fixados e eles não vencem, diferente se tu comprar, sei lá, um CDB. Então, imagina que tu comprou um título pré-fixado que vai vencer em 2 anos e tu sabe que ele vai te pagar 5% no final de todo o período, tu sabe que no final de 2 anos tu vai ter recebido 5%. Já no caso do Fixa11, esses títulos eles não vencem, eles estão sempre renovando dentro da carteira. Sempre que um título está chegando perto do vencimento, eles trocam por um título mais longo. Se não me engano, eles investem em títulos que eu acho que o prazo médio é de 3 anos de vencimento. E olha aqui o que está mostrando nesse gráfico da página do Fixa11, um simulador. Se eu tivesse investido ali em julho de 2020, que foi mais ou menos onde começou a série, e mantido até agora, a gente pode ver que a linha azul, que é exatamente o Fixa11, teve um rendimento bem ruim e abaixo tanto do CDI como da taxa Selic. Mas por que será que isso aconteceu? Vamos ver a taxa Selic, a taxa de juros. O que aconteceu nesse período? Ali, ó, por junho a agosto de 2020, ela estava em 2,25. Aí depois ela baixou, ela se manteve estável aqui e depois ela começou a aumentar. E aqui, antes dela aumentar, já existia também uma expectativa do mercado que ela iria aumentar. E isso impacta nas taxas dos títulos de renda fixa. Lembra que a gente falou, taxa sobe, o preço cai. E foi justamente isso que aconteceu. Olha como a gente pode ver isso aqui bem. Se a gente voltar um pouquinho mais para o passado, ali para 2019 até início ali de 2020, a gente pode ver que a taxa estava num outro ciclo. Ela ainda estava num ciclo de queda da taxa. Taxa cai, preço sobe. Foi isso que aconteceu naquele período. E olha que curioso, se a gente tivesse investido lá no finalzinho de 2019, o nosso resultado teria sido bem diferente. O Fixa11 teria tido uma rentabilidade, na maior parte do período, muito superior do CDI e da Selic, mesmo ali tendo uma queda grande ali em março, onde as taxas subiram, porque tinha estabilidade de mercado, e a gente sabe que quando a taxa sobe, o preço cai. Mas olha como é curioso. Vamos só tirar aqui, vamos dizer que eu tivesse investido até início ali de outubro de 2020. Olha como é que vira esse gráfico. Tu estaria tendo uma rentabilidade muito boa durante todo o período. Então, acho que após esses 10 meses, analisando os resultados com dados reais e também agora com essa explicação que eu fiz para vocês, pegando o simulador lá do Fixa11, deu para a gente entender um pouquinho mais na prática sobre os efeitos dessa marcação a mercado. Como eu tinha falado já no vídeo de janeiro, eu tinha previsto que, como a gente já estava num ciclo de alta de juros, provavelmente o Fixa11 e o IMAB11 eles iam ter um rendimento não muito bom nos próximos meses. Até o IMAB11 ele teve um rendimento interessante ali em abril, tanto é que na rentabilidade acumulada ele saiu do prejuízo e voltou para o rendimento ali no positivo, mas foi 0,73 em todo esse período de 10 meses, é um rendimento ridículo. Então também o IMAB11 e o Fixa11 não me parece que são as melhores opções quando nós estamos num período de alta de juros. E a gente já estava num período de estabilização, era muito difícil que os juros caíssem abaixo de 2%, então o cenário mais provável é que os juros irão se elevar em algum momento. Eu fiz esse investimento principalmente para mostrar aqui para vocês o resultado na prática, mas se fosse pensar racionalmente, não faria sentido tu fazer isso com o teu dinheiro. Eu falei lá nos primeiros vídeos da série que eu quis experimentar o Fixa11, e aí por consequência também veio o IMAB11, porque eu fiz um curso em que foi apresentada essa possibilidade e eu nem conhecia muito sobre esse investimento. Eu estudei, vi que
poderia vir a ser interessante, apesar de também achar que não era o momento ideal. Mas como eu queria mostrar na prática o que ia acontecer com o dinheiro real e não apenas simulando e idealizando qual era o melhor investimento, eu resolvi fazer essa série aqui e tomar um pouquinho desse prejuízo. E o Mab11 se recuperou um pouquinho, o que fez com que ele acabasse na segunda colocação, também porque não é só a marcação a mercado que influencia na rentabilidade desse título. Ele também tem uma parte atrelada à inflação. E o Mab11 ele investe em títulos públicos atrelados à inflação com diferentes vencimentos. E aí esses títulos têm uma parte que sofre a marcação a mercado, mas tem uma outra parte também, eles são rentabilizados conforme o índice de inflação. Então por isso que nesses últimos meses ele deu uma pequena recuperada. Mas qual foi então a rentabilidade real? Ou seja, a rentabilidade bruta? Eu nem estou tirando o imposto de renda, ainda teria que tirar isso, que pioraria ainda o resultado do investimento, mas vamos tirar a inflação do período. A inflação do período, pelo que eu anotei aqui, foi de 6,51% nesses 10 meses. Então isso fez com que a rentabilidade acumulada do CDB tinha ficado em 1,70%, caísse para menos 4,51%. Enquanto que no Fixa 11 a rentabilidade que já estava negativa 5,11%, ela caiu para menos 10,91%. E a rentabilidade positiva, que acabou o Mab11 ali de 0,73%, ela se transforma numa rentabilidade bruta real de menos 5,43%. Então, nenhum desses três investimentos ganhou da inflação nesse período, ou seja, todos eles tiveram perdas reais. Então, esses dados é mais um alerta para essas pessoas que não têm nenhuma parte de seus investimentos em renda variável. A renda fixa já faz algum tempo que ela está dando retorno negativo. Então, embora tu veja teu dinheiro crescendo, na verdade, isso pode ser uma ilusão, tu pode estar perdendo dinheiro. Me fala o que tu comentou. E fala o que tu achou dessa série e o que tu leva de conclusão da tua carteira de investimentos. Se tu quiser sugerir algum outro tipo de estudo, também comenta abaixo que eu leio todos os comentários. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.